Olha só, o senador Cleitinho de Minas Gerais postou um vídeo aqui trazendo um recado ao Moraes. Vem me censurar e me multar e tenta me calar. Não tenho medo de você. Bem, o senador Cleitinho posta esse vídeo em uma crítica a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu provimento ao recurso que chegou até o Supremo Tribunal Federal e que determinou a proibição ou a retirada de circulação do livro Diário da Cadeia, em que esse livro supostamente faz referência ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, que protagonizou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E bom, por que isso aqui é muito relevante? Porque existe, meus caros, de fato aqui, uma politização muito forte no nosso país. Veja, eu não trago aqui comentário político, né? Trago comentário a respeito da legislação, mas existe uma politização muito significativa no Brasil por parte de diversos parlamentares e alguns setores que buscam o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu vou mostrar para você como essa coisa de derrubada de um ministro do Supremo Tribunal Federal, derrubada de um membro da mais alta corte judiciária de um país é um problema muito grave desde a construção do Estado como nós temos como é hoje, né? Em que se reconheceu a necessidade de fortalecimento do Poder Judiciário, porque vai decidir o litígio entre pessoas diferentes. Então essa manifestação do senador Cleitinho, e eu até gosto aqui de observar as manifestações dele, encontra-se inserida nesse contexto de enfraquecimento de uma figura dentro do Poder Judiciário para que se alcance o impeachment dessa figura nos termos constitucional, até porque a Constituição estabelece a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal a partir da prática de um crime de responsabilidade. Então, até aí não tem problema nenhum. Mas o senador faz a crítica e essa é uma construção que já existe há bastante tempo, né? No sentido de conseguir derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal através do impeachment para que se enfraqueça as decisões do Supremo Tribunal Federal, de repente até causando uma intimidação. Isso é um negócio muito sério dentro de uma instituição ou dentro de uma sociedade democrática como a que nós vivemos. A decisão, eu já coloco o vídeo que ele publicou aqui, mas a decisão eu quero trazer para você, porque como a gente recebe as informações hoje. Quando eu estudava processo penal, a gente sempre criticava, porque naquele tempo não tinha tanta coisa na internet, a gente não acompanhava, mas se criticava muito ali as processualistas da Rede Globo, as processualistas do SBT, que falavam do processo penal lá no programa da Sônia Abrão, por exemplo, o Ratinho, da Atena, todos eles entendiam de processo penal, como eles falavam, né? Por que o delegado soltou? Por que o juiz soltou? Você critica porque não se conhece o processo penal. E o processo penal é uma forma. Aqui não é processo penal, é processo civil. Mas é só para te dizer que o processo ele é uma formalidade e que é uma formalidade cheia de procedimentos, é muito complexa. Não é simples você sintetizar assim como uma frase. Olha, ele censurou você. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal não é para defender a decisão, é para esclarecer, coisas que aqui o senador, por exemplo, não esclarece. A decisão não foi adotada diretamente lá pelo Supremo Tribunal Federal, inicialmente, inauguralmente, não. Foi uma decisão que, primeiro, foi tomada no primeiro grau de jurisdição, onde o juízo singular entendeu pela necessidade de retirada de circulação, então ele julgou procedente o pedido ajuizado pelo Eduardo Cunha, aí o tribunal reformou essa decisão, aí o Eduardo Cunha ajuizou o recurso extraordinário e esse recurso acabou sendo vindo a ser julgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu provimento. Deu provimento no sentido de confirmar a decisão do juízo lá singular, do primeiro juiz que já tinha decidido em favor do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Veja, vamos ver, esse aqui é o que eu estou mostrando na tela para você, né, que é o que está no relatório da adesão. O juiz singular julgou procedente e o tribunal havia reformado a decisão. Só que no final, aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quando recebeu, ele conheceu do recurso que foi protocolado e restabeleceu a sentença do juiz de primeiro grau, ou seja, determinando que fosse retirada de circulação a obra ou o livro que foi publicado, porque fazia uma utilização indevida de Eduardo Cunha, ou seja, como se fosse o Eduardo Cunha, o ex-deputado federal. Vamos ver aqui essa crítica que o senador Cleitinho faz, veja aí. Deixa eu dar um recado pro Moraes, eu não tenho medo de você. Vem cá me censurar, vem cá me calar, inclusive vem cá me multar, como você está fazendo isso aqui. Presta atenção. Moraes censura livro sobre Eduardo Cunha. Ministro do STF argumentou que houve extrapolação do direito à liberdade de expressão. Multa pode chegar a 50 mil. Então, tô aqui para ser multado, porque eu vou mostrar para vocês quem que é o Eduardo Cunha pro Brasil inteiro. E outra coisa, sabe o que tá acontecendo? Esse bandido do Eduardo Cunha tá querendo vir candidato a deputado federal, pois eu vou fazer campanha contra 24 horas para que um criminoso como Eduardo Cunha não seja mais político aqui no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês quem que é o Eduardo Cunha, gente. Faz questão de mostrar. Veja só, esse é exatamente a questão.
É questão que está no livro, né? Porque o livro não aborda o Eduardo Cunha, e justamente foi essa a defesa do autor do livro. O autor do livro disse que não é o Eduardo Cunha, só que o Eduardo Cunha entendeu que a utilização do pseudônimo em relação a ele fazia uma referência a ele difamatória, ou seja, então seria uma biografia não autorizada. Então o livro não é sobre o Eduardo Cunha, segundo o autor do livro, mas foi isso que motivou o Eduardo Cunha a ter ajuizado a representação. Então é uma questão que se analisa a matéria, que se analisa a formalidade, em que a discussão que o senador apresenta aqui, de apresentar que o Eduardo Cunha é banido, bom, isso todo mundo sabe, porque o Eduardo Cunha foi inclusive preso, né? Sofreu uma série de processos, nem sei se ele está elegível atualmente, mas isso não é oculto de ninguém, percebe? Então o que está se ocultando, né, o que a decisão determina a retirada, não é das informações que existem a respeito do ex-deputado federal Eduardo Cunha, mas a utilização indevida da imagem de uma pessoa e que se fez uma referência a ela. Então, é uma questão de direito, que não se pode discuti-la sem conhecer o direito. Mas por que isso é relevante? Por conta desse contexto em que se busca o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo. E eu também acredito que é muito complicado para o sistema democrático você enfraquecer um tribunal dessa forma, você derrubando um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pode ensejar, na verdade, complicações mais graves ainda futuras, né? Porque se o juízo estiver intimidado com as decisões que venha a tomar, porque através de uma atuação política ele vai ser derrubado, isso vai acabar causando outros problemas. Claro que o Poder Judiciário precisa de alguns aprimoramentos. Uma delas talvez seria o prazo para mandato dos magistrados. Mas enquanto isso não acontece, o impeachment é um negócio muito complicado também, muito complexo, e que com toda certeza vai desencadear, caso venha acontecer nos próximos meses ou nos anos seguintes, vai acabar trazendo alguns problemas também de enfraquecimento do Poder Judiciário. Mas deixa aqui sua opinião, o que você pensa sobre isso, se você tem acompanhado aí os vídeos do senador Cleitinho. Valeu, forte abraço.